Boa tarde a todos os presentes e aos munícipes que nos acompanham pelo sistema online. Damos início à 5ª reunião pública ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança e do Adolescente e da Juventude, em conjunto com a 10ª reunião pública da Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e 27ª reunião pública ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Londrina. Pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, eu, vereador Amaury Cardoso, vereador Eduardo Tominaga e vereador Péricles Deliberador. Pela Comissão dos Direitos do Nascituro, da Criança e do Adolescente e da Juventude, vereador Júnior Santos Rosa, vereador Tio Douglas e vereador Pastor Gerson Araújo. Pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, vereador Wilson Bittencourt, vereador Estevão da Zona Sul e vereador Valdir dos Metalúrgicos. Indago se tem aos vereadores, se tem algum informe ou esclarecimento inicial. Eu quero aproveitar esse momento para informar aos participantes que nós teremos no momento da palavra livre a oportunidade de manifestação. Tá? É dessa forma que são organizadas as nossas reuniões. Né? Os vereadores, também os vereadores, a partir da deliberação do projeto, ficam eles também com direito à fala e ao voto. Né? Mas nesse momento, quando disser palavra livre, é a oportunidade de cada um de vocês manifestarem-se, por um prazo de 3 minutos cada um. Ok? Então será cronometrado pelo vereador Eduardo, e aí cada um terá o seu tempo. Se tiver algum tema que queiram dar continuidade, né? Então, se for uma leitura, um se inscreve, o outro pode dar continuidade, assim e assim por diante. Ok? Isso, quando faltar 30 segundos, vocês ouvirão uma sinetinha, que o Eduardo Tominaga é bom de fazer isso, quando a gente está com conversas paralelas durante a sessão, ele daqui de cima fica assim, ó, nesse negócio. Passamos à pauta da presente reunião. Projeto de emenda número 3, 2017, de autoria dos vereadores Felipe Barros, Júnior Santos Rosa, Ailton Nantes, João Martins, José Roque Neto, Wilson Bittencourt e Felipe Prochet. Acrescenta um artigo numerado como 165A, à Lei Orgânica do Município de Londrina, na parte do capítulo 3, seção 1, que trata da educação. Palavra livre. Então, nós vamos pela ordem. Eu não tenho o nome de todos vocês aí, então vocês se identifiquem na medida que vocês forem falando. Então, na sequência, 1, 2, aí faz a outra bancada e a outra bancada, assim como os demais se inscreverão na sequência. Ok? Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique, eu sou advogado, membro da Comissão de Promoção de Igualdade Racial e de Minorias da OAB Londrina. E eu venho aqui trazer o posicionamento dessa comissão quanto ao projeto de emenda 3 de 2017, de autoria do vereador Felipe Barros e demais. Essa comissão entende que o referido artigo, que pretende vedar o ensino de temas relacionados a gênero na rede pública de ensino municipal, seria um grande retrocesso para os futuros cidadãos dessa cidade. De plano, no âmbito formal, resta claro que a presente proposta é inconstitucional, já que não é da alçada do Poder Legislativo dispor sobre conteúdos acadêmicos e educacionais que repercutem no ensino público, mas sim do Poder Executivo, conforme diversos julgados do Poder Judiciário, conforme parecer jurídico que foi elaborado pelos assessores da própria Casa Legislativa. Quanto ao mérito da questão, a título de esclarecimento, não existe esse termo de ideologia de gênero da maneira que ele é utilizado pelos críticos dessa teoria. Esse termo é usado de forma equivocada, no sentido de que os defensores dessa teoria supostamente estimulariam as crianças a tornarem-se trans, bissexuais ou homossexuais. O que existe de fato são estudiosos que defendem que o conceito de gênero é construído
e que homens e mulheres não devem obrigatoriamente se comportar desta ou daquela maneira, apenas em decorrência dos seus sexos biológicos. Na prática, seria ensinado nas escolas, não necessariamente em uma matéria específica, mas dentro da grade escolar, que a criança pode se portar da forma que ela quiser, que ela é livre para se expressar da forma que a fizer mais feliz. Assim, não seria imposto ou estimulado que a criança necessariamente deve ser um membro da comunidade LGBT, mas apenas que todos podem ser o que quiserem e que todos merecem respeito e um tratamento digno. A comissão também destaca a contrariedade da lei, da proposta de emenda, que leva a contrariedade da proposta de emenda com a lei já promulgada pelo vereador pastor Gerson, que tem o intuito de levar a discussão da Lei Maria da Penha nas escolas, já que tal discussão ficaria inviável com a inclusão desse artigo na lei orgânica. Posto tudo isso, essa comissão não poderia ter outra posição que não pela rejeição dessa proposta de emenda, haja vista que a comissão preza pelo bem-estar da criança e do adolescente, o que não será resguardado caso essa proposta seja aprovada. Obrigado. Palavra livre. Se quiser usar essa mesa aqui, também fica à vontade. Pode ir. Boa tarde. Meu nome é Ailson, eu sou psicólogo CRP 08 19505. Sou servidor da Defensoria Pública e venho aqui somente expor ou reproduzir o entendimento do Núcleo de Juventude e Infância e também do Núcleo de Direitos Humanos da instituição. Cabe à Defensoria Pública zelar para a garantia dos direitos individuais e coletivos, especialmente no que tange aos direitos humanos. Mais do que seu papel de defesa jurídica de grupos vulneráveis, a Defensoria Pública do Estado do Paraná procura cumprir o seu papel de agente transformador da sociedade. Esse agir é complementado pela lei ou pela difusão dos direitos humanos em todos os seus ambientes, inclusive na escola, o que reforça a necessidade da nossa participação aqui hoje nessa reunião. A gente entende que a proposta de emenda tem origem inconstitucional, pois usurpa a competência federal para tratar do assunto. Trata-se de tema já discutido e declarado inconstitucional, inclusive pelo STF. Entendemos que essa proposta tenta estabelecer um modelo de ensino impositivo e que afronta os direitos fundamentais, pois viola a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A proposta de emenda viola garantias e regras constitucionais e põe em risco a liberdade de ensino, a democracia e a pluralidade de ideias, uma vez que tem o objetivo de reduzir o debate, limitando os conteúdos de ensino e de liberdade de cátedra, sob o argumento de que é necessário haver neutralidade no ambiente escolar. É importante salientar que o espaço escolar desenvolve práticas pedagógicas humanizadoras e cidadãs, visa estimular atitudes e valores humanos numa cultura de paz e respeito. É um espaço, portanto, para a formação de sujeitos pensantes, reflexivos e críticos, bem como é local de pacificação dos conflitos que de fato existem na sociedade. Não se propõe um ambiente estéril e neutro que se pretende formar com a aprovação do referido projeto de emenda. A proposta encartada no projeto de emenda ignora a própria organização do sistema educacional brasileiro. Isto porque o sistema já traz instrumentos de controle e de participação cidadã. Todos esses instrumentos de participação de gestão do ensino tornam desnecessárias a danosa intervenção legislativa proposta, que traz verdadeiro instrumento de cerceamento ao debate. Ora, é justamente na escola, ou a escola, o primeiro palco de exercício da cidadania, e instrumento primordial do regime democrático. Para concluir, entendemos que a mordaça que se pretende impor alija tanto a família quanto os próprios alunos da gestão democrática do ensino, retirando dos mesmos a condição de sujeitos ativos na construção do projeto pedagógico. Com efeito, a Constituição Federal de 88 consagrou o Estado Democrático de Direito, instituindo em seu primeiro artigo princípios fundamentais como a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político, sendo que
qualquer tentativa de mitigar tais princípios viola valores essenciais à sociedade e portanto, aos cidadãos que nela habitam. Nesse sentido, a Defensoria Pública coloca-se à disposição da sociedade e da presente Câmara para debater o tema, bem como para buscar soluções que elevem a qualidade da educação no Estado e que atendam também a todos os princípios legais e constitucionais. Obrigado. Palavra livre. Boa tarde a todas e todos. Me chamo Edson Elias, estou pela Escola Cidadã e pelo Evangélicos pela Justiça. É com pesar, mais uma vez, que nós presenciamos uma investida conservadora nos espaços escolares de Londrina, com vistas à retirada do debate de gênero tão duramente conquistado por meio de luta do movimento social e da construção do conhecimento científico ao longo da história desse país. Vale ressaltar que, ao contrário do que afirma a proposta dos vereadores, a entrada dessa discussão nas escolas foi realizada por meio de um amplo debate estabelecido principalmente por profissionais da educação que se debruçaram sobre dados empíricos concretos que apontam para situações de violência de gênero que se impõem à sociedade brasileira, e não apenas divagações. Assim, podemos destacar o elevado índice de violência, assédio, estupros contra as mulheres, principalmente no âmbito familiar. O mesmo acontece com grupos LGBTs, pois o Brasil é apontado pela ONU como um dos países do mundo com maior número de mortes de transexuais. Do mesmo modo, estes últimos figuram entre os grupos com maior taxa de suicídio, morte precoce e que apresentam também elevados índices de evasão escolar. Alguns dados de uma pesquisa apresentada pela Folha de São Paulo e pelo HuffPost Brasil diz o seguinte: segundo a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização da mulher no Brasil, realizada pelo Datafolha, 1 a cada 3 brasileiras com 16 anos ou mais foi espancada, xingada, ameaçada, agarrada, perseguida, esfaqueada, empurrada e chutada nos últimos 12 meses. A violência contra a mulher é recorrente. Cerca de 66% dos brasileiros presenciaram uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente em 2016. Segundo dados do Ligue 180, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, há um crescimento de 133% no volume de relatos de violência doméstica e familiar em 2016. Entre as denúncias, a Central de Atendimentos identificou um aumento de 123% no número de relatos de violências sexuais em relação ao primeiro semestre de 2015. Esse tipo de violência foi puxado principalmente pelos relatos de estupro, que cresceram 147%, chegando a 2.457 casos, com a média de 13 registros por dia. Em 2016, uma vez a cada dia, uma pessoa transexual foi morta no Brasil. A pesquisa nacional sobre estudantes LGBT e o ambiente escolar, realizada no Brasil pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, mostrou que 73% dos jovens LGBT entre 13 e 21 anos foram agredidos física ou verbalmente no espaço escolar. Isso apenas mostra parte da cruel realidade que é sofrida pela falta de uma discussão de gênero coerente e o respeito à diversidade. Obrigado. Palavra livre. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Lara, eu represento o coletivo Escola Cidadã e também sou pós-doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UEL. Trabalho com estudos de gênero já há 12 anos. Eu queria chamar a atenção, na verdade, para um dos aspectos, né, do projeto escrito pelo vereador Felipe Barros e assinado por uma parte considerável dessa casa, a respeito do seu anexo. O anexo utilizado, ele é atribuído, né, para dizer que a gente não deve debater gênero na escola, ele é atribuído à Associação Americana de Pediatria. E eu fui fazer uma busca, né? Como pesquisadora, a gente se debruça sobre os dados. Eu fui fazer uma busca na internet, em documentos, para entender que associação é essa.
E qual foi a minha surpresa quando eu percebi que, na verdade, a Associação Americana de Pediatria é uma associação bastante sensível à população LGBT. Inclusive com orientações sobre como os pais e os professores devem tratar os seus filhos LGBT, os seus filhos trans, as suas filhas mulheres. E pensei, bom, então, que documento é esse, que associação é essa que está sustentando essa proposta? Então, eu também nas minhas buscas, encontrei a Faculdade Americana de Pediatras. Essa Faculdade Americana de Pediatras, na verdade, é um grupo, né, que se desvincula da Associação Americana de Pediatria e forma um grupo à parte, inclusive vinculado à igreja, vinculado à extrema-direita dos Estados Unidos, que promove discursos absolutamente preconceituosos em relação à população LGBT, discursos absolutamente de ódio, né, em relação a esses grupos sociais, o que torna esse anexo e essa proposta muito frágil. Né? Como que tem um grupo considerável de pessoas que assina um documento que, inclusive, fazendo uma pesquisa básica na internet, a gente percebe a fragilidade desse argumento, inclusive atribuído a uma associação, que é a Associação Americana de Pediatria, que tem 64 mil membros e que não concorda com a retirada do debate de gênero dos espaços, seja eles quais forem. Né? Então, acho que como pesquisadora, né, como alguém que tem pensado relações de gênero, a gente está aqui dispostas e dispostos a discutir isso, inclusive com as pessoas aqui presentes, com o grupo de vereadores dessa casa, com um pouco mais de seriedade, né? Não com um documento que, se a gente for ver em termos talvez atuais, né, usando os nossos vocabulários atuais, é quase uma fake news esse documento de anexo do projeto. Então, mais uma vez, reforçando a necessidade de discutirmos isso publicamente, inclusive com os especialistas da área. Obrigada. Palavra livre. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Larissa Ferraz de Barros, advogada, secretária da Comissão de Igualdade Racial e Minorias da OAB Londrina. E eu venho complementar essa questão que fala sobre a questão da Lei Maria da Penha, que é de autoria do pastor Gerson Araújo, que vai vir confrontar, na verdade, vai ficar inviável para os professores, uma vez que, passando esse projeto, eles não vão poder tocar em assuntos que são pertinentes. Vou trazer aqui um ponto com relação à campanha do Paraná, com o combate à violência sexual que está circulando. Eu sou mãe, e mostrei várias vezes para o meu filho os vídeos. E um deles traz e enfatiza bem que, se estiver acontecendo algum tipo de abuso, é para que seja procurado a professora ou o professor. Então, eu me vejo como a situação, e fica difícil para os educadores, diante dessa situação. Vai ficar muito complicado eles trabalharem esse assunto. Outra questão também é a questão de saúde pública, sanitária. Por quê? Existe faixa etária também de campanhas para as crianças, para meninas e meninos irem até os postos de saúde e fazerem a prevenção de HPV. Então, eu acredito que aqui tem que ser um debate de alto nível, como foi dito pela professora Lara, com relação à questão de gênero. A gente tem que se preocupar muito, que a palavra gênero ela é muito mal utilizada nessa proposta de emenda de autoria do vereador Felipe Barros e outros vereadores. Então, eu queria só complementar e dizer, mais uma vez, que a comissão repudia totalmente esse projeto. Obrigado. Palavra livre. Boa tarde, meu nome é Marta Ramírez Galvez, eu sou antropóloga, professora do Departamento de Ciências Sociais da UEL. Eu sou estudiosa das teorias de gênero há 22 anos, com pesquisas na área de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E eu diria para os vereadores proponentes desse projeto, em função dos argumentos que eles colocam,
que estudar gênero com a profundidade de 22 anos em estudo de pós-graduação não me tornou lésbica, não me tornou trans e não me tornou abusadora de crianças, né? Eu sigo sendo uma mulher cis, hétero. Esses estudos de gênero, pelo contrário, me tornaram uma pessoa mais respeitosa das diferenças, e me tornaram também muito sensível a todas as formas de violência que são vividas por pessoas em função das suas situações de gênero e orientação sexual, né? Já foram dados aqui dados que eu não vou repetir, mas apenas para os senhores e a senhora vereadora refletir, enquanto que algumas pessoas, né, homens heterossexuais, mulheres heterossexuais, vivem 70 e poucos anos, pessoas trans vivem 30 e poucos anos. Há uma diferença e isso é bastante documentado no caso do Brasil, colocando também o Brasil como um dos países mais violentos em relação à população trans. Tem aqui, quando se fala de gênero, né, estudo de gênero, teoria de gênero e a tal ideologia de gênero, uma disputa de narrativas, inclusive um documento que foi um parecer colocado, anexado ao projeto, diz que os estudos de gênero não são científicos. Eu pergunto, o que é científico, no final das contas? Aquilo que eu estudei durante 22 anos, muitos deles, todos eles em universidades brasileiras não são científicos, então, já foram trazidos aqui, anotados, que o projeto e aqueles que aderem a essa tal chamada ideologia de gênero, validam como científico princípios, né, ou documentos divulgados como esse Colégio Americano de Pediatras, que está comprometido, está lá entre seus fundamentos, quem somos nós, com a unidade familiar biparental constituída por pai e mãe. A ciência, senhores e senhoras, também tem valores, e ela se pauta em uma série de princípios. E o que me aterra e me surpreende é que os princípios, se promover princípio republicano de respeito pela pessoa humana, é doutrinar, né? O termo, né, ideologia de gênero, ficar discutindo isso, como já foi discutido em outro momento também dessa Câmara, o tal do projeto de escola sem partido, e nos ocuparmos com questões que até que ponto são relevantes. Eu diria que eu gostaria de estar nessa Câmara de Vereadores, ouvindo e discutindo propostas positivas de afirmação de direitos e não de retirada de direitos. Tanto questões e políticas públicas em saúde e educação têm que ser fundamentadas em valores republicanos de respeito e dignidade pela pessoa humana, não apenas pelos valores religiosos e morais de uns que não cobrem toda a população brasileira. Obrigada. Aliás, me coloco à disposição como professora para essa Câmara consultar sobre o que são teorias de gênero, como já se colocou aqui, fazermos um debate, de fato, informado. Palavra livre. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Paulo, eu sou membro da ALIA, Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS, que há mais de 28 anos vem trabalhando as questões de saúde sexual reprodutiva em Londrina, no Estado, e com contribuições nacionais também frente às epidemias de HIV e das ISTs. Esse projeto, ele gostaria de ponderar, né, primeiramente, que esse projeto ele tem um impacto sanitário bastante elevado, né? Quando não podemos discutir o âmbito da sexualidade ou apontar estratégias para uma educação sexual saudável e de responsabilidade, nós estamos ferindo os princípios básicos constitucionais de livre expressão sexual e de orientação para uma saúde sexual. O que eu quero dizer é que os níveis epidemiológicos apontam que a faixa de idade a ser atingida pela epidemia de HIV é de 14 anos a 24 anos. Mas o projeto é de âmbito municipal e não vai ter alcance no ensino médio. Porém,
Nós sabemos, e é só fazer um estudo básico na rede social aqui, pelo nível de gravidez indesejada e não planejada entre adolescentes. Qual é o reflexo sanitário que nós temos com adolescentes de 12 anos, 13 anos, tendo gestações não desejadas ou não planejadas por falta de uma orientação específica? Dizem que isso deve ser a caráter da família. Porém, nós entendemos e percebemos que a família, dentre os seus inúmeros tabus, a saúde sexual sempre vai ser a última a ser ponderada. Quando a gente vai para o âmbito da saúde, as UBSs e as equipes multidisciplinares ligadas à atenção básica não têm o menor preparo para lidar com questões de saúde sexual. Inclusive elevando muito as questões de preconceito em referente à população LGBT. Então, nós estamos falando de vulnerabilidade programática. Dentro da epidemia de HIV, trabalhamos com eixos de vulnerabilidades, pessoal, social e programática. Então, esse projeto atinge e fortalece a vulnerabilidade programática de jovens e adolescentes no município de Londrina. Por isso, nós da ALIA entendemos que ele é inconstitucional e também não é um projeto que corrobora com as benécias e com o bem-estar da população londrinense. Obrigado. Palavra livre. Vereador Felipe. Senhor presidente, apenas antes para um esclarecimento, como autor do projeto eu tenho um tempo maior de fala, salvo engano o consenso das comissões são 10 minutos, não? Se é isso, né? Vou consultar o decano da casa. Vereador Gerson, qual que é a orientação e qual que é... Carolina. Ok, ela está dizendo que não existe um tempo específico conforme regimento da casa. Eu vou estabelecer um tempo de 8 minutos. Pode ser? Obrigado, senhor presidente. Posso iniciar? Lembrando que vocês poderão se inscrever novamente, se porventura. Enquanto estiver em palavra livre, enquanto eu não começar a deliberar, eu vou estar dizendo a palavra livre, ok? Por favor, vereador. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a Vossa Excelência, aos colegas vereadores e à população que aqui se encontra. Senhor presidente, eu vou ser breve. Fiz várias anotações e pretendo, de certo modo, tentar rebater democraticamente algumas delas que eu anotei. E o primeiro ponto que eu gostaria de deixar registrado, e é o ponto de partida para todos os outros argumentos, é que, na verdade, o projeto ele é muito simples. Ele está adequando a legislação municipal àquilo que as legislações federais já estipulam. O Tratado Interamericano de Direitos Humanos, o qual o Brasil é signatário, e, portanto, é uma lei no território brasileiro, estipula que a educação moral, sexual e religiosa compete aos pais, primeiramente aos pais. Então, o projeto, nós estamos justamente aplicando essa lei, que é o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, no âmbito municipal e, portanto, adequando a legislação municipal a ela. Eu ouvi que a fala de algumas das pessoas que me antecederam falando que não existe ideologia de gênero e que, de certo modo, isso foi inventado. E é por isso, senhor presidente, que nós tomamos muito cuidado quando nós estávamos redigindo o projeto de lei, porque, de fato, há muita divergência sobre o que seria gênero. Muitas pessoas aprendem que gênero é sinônimo de sexo, pessoas aprendem que não é sinônimo de sexo. Acontece que essa conceituação do que seria a palavra gênero, ela já existe, e ela é da
carta de Yogyakarta, dos princípios de Yogyakarta. Lá eles conceituam exatamente o que é gênero e conceituam ali o que é gênero nos exatos termos do que ou daquilo que nós chamamos de ideologia de gênero ou teoria de gênero. Já está ali nos princípios de Yogyakarta exatamente aquilo que nós conceituamos como teoria de gênero. Então, denominem como quiserem, se for teoria de gênero, ideologia de gênero, teoria queer, de todas as denominações, ali, naquele documento chamado Princípio de Yogyakarta, já conceitua exatamente a palavra gênero como e nos exatos termos daquilo que nós denominamos de ideologia de gênero. Então, a preocupação de que a Lei Maria da Penha não vai poder ser discutida dentro da sala de aula. Aliás, o projeto do vereador pastor Gerson Araújo, eu fui o relator, votei favorável não só na comissão, como no plenário. Ou então aquela preocupação que foi colocada aqui no plenário por algumas pessoas de que nós não poderíamos discutir a violência contra as mulheres dentro da sala de aula. Isso não procede. Isso não procede até porque a Lei Maria da Penha é uma lei. Ela tem que ser discutida, ela tem que ser aplicada. A violência contra a mulher ela é lamentável, ela é criminosa e tem que continuar sendo discutida sim dentro da sala de aula. Tanto é que votei favorável no projeto do vereador pastor Gerson Araújo. Acontece que, a partir do momento que usarmos a palavra gênero como sinônimo daquilo que Judith Butler trouxe e que nós denominamos como teoria de gênero, aí sim não pode. E isso não tem absolutamente nada a ver com a violência contra as mulheres. Eu ouvi também que acho que foi a professora da universidade, me perdoe, não lembro o nome dela, ela comentou que estuda a teoria de gênero há mais de 20 anos e que nem por isso se transformou, né, numa abusadora ou em algo semelhante. Claro, concordo, mas ninguém nunca disse que, ao estudar ou ao aplicar a ideologia de gênero dentro da sala de aula, nós estaríamos estimulando crianças a se tornarem homossexuais. Ninguém nunca disse isso. A questão da ideologia de gênero dentro da sala de aula, ela parte de um princípio muito básico. O primeiro lugar é que a teoria de gênero ela não é científica. Ela foi criada por Judith Butler, que é uma socióloga. Ela não possui respaldo científico. E desafio, democraticamente, qualquer pessoa a me comprovar que a teoria de gênero ou teoria queer possui respaldo científico e que, portanto, é ciência. Não é. E, em segundo ponto, a Associação Americana de Pediatras, que teve até alguém que me antecedeu, que colocou em xeque esse documento. Acontece que esse documento ele é endossado, assinado pela doutora Michele Cretella, que é presidente da Associação Americana de Pediatras, e por diversos outros pediatras dessa associação. Ali eles falam o quão perigoso e o quão nefasto é para a educação a aplicação da ideologia de gênero. Ponto 1, a sexualidade humana é um traço biológico binário objetivo, fala a associação. Ponto 2, ninguém nasce com um gênero, todos nascem com um sexo biológico. 3, a crença dele ou dela de ser algo que não é indica, na melhor das hipóteses, a crença da ideologia de gênero, na melhor das hipóteses, indica um pensamento confuso. 4, a puberdade não é uma doença e os hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. 5, cerca de 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com o próprio gênero acabam aceitando o seu sexo biológico. O índice de suicídio é 20 vezes maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem a cirurgias de mudança de sexo. E 8º, é abuso infantil condicionar crianças a acreditarem que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto seja normal e saudável. Quem está falando isso não é o Felipe, é a Associação de Pediatras Americanos. É abuso infantil. A Associação de Pediatras Americanas é o que diz isso. A Defensoria Pública, ou representante dela, colocou que uma das prerrogativas e dos objetivos da Defensoria Pública é zelar pelos direitos humanos. Infelizmente, não vemos a Defensoria Pública zelando por aquele direito dos pais consubstanciado em lei, que é o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, que garante aos pais a educação moral, religiosa e sexual dos seus filhos. Isso é direitos humanos, isso está consubstanciado num Tratado de Direitos Humanos ratificado pelo Brasil e, portanto, lei. O representante da Escola Cidadã começa a sua fala, senhor presidente, começou a sua fala dizendo que é com pesar que ele vê a investida conservadora dentro da sala de aula. Ou seja,
O nome do movimento que ele representa chama-se Escola Cidadã e pelo jeito de cidadã não tem nada, porque por essa fala dele, só é admissível dentro do âmbito escolar pensamentos que não são conservadores. E eu acredito que o objetivo da escola seja justamente apresentar pensamentos conservadores e apresentar pensamentos que também não são conservadores. Outro ponto que eu gostaria de relatar aqui é sobre a questão e retomar esse aspecto da Lei Maria da Penha da violência contra a mulher, que já disse é crime, é lamentável, é repudiante, quem comete esse tipo de crime tem que ser devidamente punido. E com isso eu digo o seguinte, que de fato há um consenso, e eu tenho certeza disso, e de todas as pessoas que aqui se encontram, senhor presidente, já estou finalizando, de que esse tipo de violência, a violência contra o homossexual, a violência contra a mulher, isso é repugnante. É por isso que já existe lei para isso. Mas em que pese a nossa concordância em relação à repugnância desse tipo de violência, nós discordamos quanto ao método utilizado para trabalhar essa questão dentro da sala de aula. E eu tenho a convicção de que o método para trabalhar esse tipo de violência dentro da sala de aula não é aplicando, vereador Tio Douglas, a ideologia de gênero. Você não precisa, já para finalizar, para educar as crianças a respeitarem a todos, independente de suas condições ou de suas escolhas, você não precisa, para isso, mostrar um filme pornográfico para a criança. Você não precisa disso. Você tem 1 milhão de maneiras e não adianta falar, nossa, porque isso aconteceu na nossa cidade, dentro do Colégio IEL, como todos sabem, onde um professor simplesmente passou um filme com cenas sexuais e eróticas para adolescentes, inclusive meninas me procuraram, querendo sair da sala de aula e o professor simplesmente não deixou. Ou seja, esse tipo de violência contra a comunidade LGBT, contra as mulheres, é repugnante, claro que é. Tem que ser punido? Claro que tem. Tem que ser tratado na escola? Sem dúvida alguma. Mas o modo e o meio para isso não é aplicando a ideologia de gênero. Obrigado, senhor presidente. Palavra livre. Vamos limitar nas 3 inscrições. Pela ordem, presidente. Sim, vereador. Como esse projeto ele atrasou para poder começar, e eu tinha uma reunião às 17 horas, mas tendo as comissões aqui presentes, né, já tivemos um consenso do encaminhamento, só gostaria de solicitar minha ausência, minha saída. Obrigado. Palavra livre. Douglas. Vamos continuar com os 3 minutos. Obrigada, boa tarde. Sou professora Silvana, professora de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da UEL e gostaria de tocar em alguns pontos da proposta. Primeiro, não é pela primeira vez que nós ouvimos o argumento de que determinada matéria é simples, quando, na verdade, se pretende desviar a atenção, né, de implicações muito sérias que estão sob esse manto de simplicidade. A justificativa do projeto apresenta logo no início a ideia de que não podemos deixar que o Estado defina o que é melhor para as crianças em matéria de educação. Olha, mas a educação é um dos pilares da formação da República, inclusive com o princípio da educação laica. Contrariamente a isso, poderíamos voltar, então, ao antigo regime e a uma educação que era definida pela religião e pela igreja. Então, o que falta, muitas vezes, nessa proposta, né, em propostas dessa mesma natureza, é explicitar de que tipo de educação estamos falando, que tipo de educação se pretende construir e, de outros modos, que tipo de sociedade está se propondo. Dizer que a educação moral, sexual e religiosa compete primeiramente à família
não exclui a responsabilidade que o Estado e a sociedade têm em relação a essas matérias. Se o Estado não tiver a responsabilidade de promover uma educação inclusiva, uma sociedade inclusiva, com respeito às diferenças, com reconhecimento dos diferentes tipos de indivíduos e, portanto, promoção da igualdade, esse não pode ser considerado um Estado democrático e nem republicano. Bom, já falamos sobre as divergências, sobre o que é conceito de gênero, e eu gostaria de chamar a atenção também para... Não vejo como se poderia executar uma legislação dessa natureza. Como é que é possível circunscrever um conceito a um documento específico, né, e proibir, além de todas as implicações constitucionais que já falamos aqui, de cerceamento do direito de ensinar e aprender, né, mas como é que eu consigo, pensando pedagogicamente, didaticamente, que um conceito pode ser delimitado a um documento específico? E a partir disso, proibir o seu uso. Se eu disser, então, que estou utilizando o gênero tal como definido na plataforma de Beijing, então eu estaria autorizada a fazê-lo? É a impossibilidade de aplicação, né, de uma norma dessa natureza. Bem, rapidamente, violência contra a mulher. Estamos falando que há concordância de que isso é condenável, deve ser punido, deve ser tratado, mas mais do que isso, nós não podemos partir do entendimento, e há evidência, sim, científica, sim. Nós não podemos partir do entendimento de que é natural que que homens sejam violentos, agressores, né, e promovam isso que conhecemos de violência. A prevenção tem que estar a par das propostas de punição e tratamento. Não é um Estado penal para se resolver o problema da violência contra a mulher. A educação deve ser responsabilizada com isso. Palavra livre. Só a título de esclarecer algumas coisas levantadas pelo vereador Felipe Barros, né? Primeiro que a Judith Butler não é socióloga, ela é filósofa e tem uma ampla obra aí de discussões, não só de gênero, isso é uma parte muito pequena da obra dela, as pessoas insistem, né, de que ela é a grande ideóloga do gênero, mas isso é outra falácia, né? Ela trabalha com violência, ética, convivência democrática, então é muito além do debate de gênero. Outra coisa é a respeito das teorias de gênero não serem científicas. E aí eu vou mencionar alguns núcleos de estudos de gênero do país. Na Unicamp nós temos o núcleo de estudos de gênero PAGU, que é um dos maiores do país. A gente tem na UFSC um outro núcleo de estudos de gênero, que tem inclusive um periódico reconhecido internacionalmente pela sua qualidade, né, enquanto produção científica. Na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, nós temos o NEIM, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinar dos Estudos da Mulher, também com periódicos qualizados, né? Isso significa que são periódicos reconhecidos em território nacional e internacional pela comunidade científica. Então, eu acho que os estudos de gênero não são tão científicos assim, né? Pelo contrário, as pessoas estão fazendo pesquisa séria sobre isso. A questão da pessoa que assina, né, o anexo da proposta de emenda colocada aqui em questão, é a Michele Cretella, que o vereador disse que é presidente da Associação Americana de Pediatria. Isso é mentira. Ela não é presidente da Associação Americana de Pediatria. Ela é presidente da Faculdade Americana de Pediatria, que é um grupo que se apartou da Associação Americana de Pediatria. E assim, isso, né, se vocês quiserem, a gente traz dados e para mostrar que não é bem assim. Esse grupo é um grupo muito pequeno de pessoas. A Associação Americana de Pediatria tem 64 mil membros e discute gênero de uma maneira séria e embasada em dados empíricos, com relatórios, né, que estão preocupados com a maneira como as crianças são vítimas de violência no espaço da escola, mesmo no espaço da sua família.
Então, e a respeito da questão de método, né, ele disse que, na verdade, então, é um problema de método, né, de como que se ensina gênero, como que não se ensina gênero. Eu convido os vereadores aqui para participarem das reuniões dos grupos de pesquisa da UEL, que têm discutido metodologia de ensino, né, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, para a gente pensar junto aí uma maneira né, como tratar das questões de gênero no espaço da escola, já que, então, temos um problema de método. Obrigada. Eu acho bastante interessante também, sempre quando tentamos passar alguma ideia, uma forma de escamoteá-la é dizer ou tentar passar sobre sua simplicidade. Aquilo que é tudo muito simples, não precisa de reflexão, não precisa debruçar-se, não precisa estudar, porque ela é muito simples. Mas, na verdade, todos esses projetos, eles não têm absolutamente nada de simples, pois eles têm a ver com o cerceamento de direitos individuais, além de um projeto específico de sociedade. No anexo da Lei Orgânica Municipal, anexado ao próprio projeto, diz, em seu capítulo 1, né, que, no primeiro inciso, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Promover o bem a todos os municípios, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 155, que fala sobre a educação, diz sobre liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte e o saber. E no artigo 156 diz, ainda sobre a educação, que cabe à educação orientação sobre a sexualidade humana. Né? Então, o projeto ele contradiz a própria lei orgânica municipal. No caso, nós somos taxados de não democráticos porque fazemos uma crítica com relação ao conservadorismo, só que não somos nós proponentes de uma lei que cerceia, nós não somos proponentes de uma lei que proíbe, muito pelo contrário, nós queremos o diálogo, o debate e que nada e nem ninguém seja proibido de coisa alguma. Né? Então essa é a nossa questão. Acho que estava inscrito primeiro a... Esqueci teu nome. Elaine. Por favor, depois na sequência você, professora. Meu nome é Elaine, eu sou servidora pública municipal, trabalho há 20 anos com projetos de atendimento a mulheres em situação de violência, entre outros. E já que parece que há um consenso aqui entre favoráveis e contrários ao PE em discussão, de que a questão da violência contra a mulher deve ser combatida, discutida, e que defendem também a Lei Maria da Penha, eu só queria lembrar, inclusive, uma lei atual que nós temos no município, de autoria do pastor Gerson, que propõe a discussão da Lei Maria da Penha nas escolas. Só queria lembrar que no item, parágrafo 3 do capítulo 1 da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, diz que a promoção, que é papel a responsabilidade do Estado, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana, com perspectiva de gênero. Então, a professora Silvana já comentou sobre isso, que quem trabalha nessa área há mais de 20 anos sabe, e a gente entende que não basta criminalizar. Então, quem comete violência contra a mulher tem que ser punido. Sim, a Lei Maria da Penha fala isso, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer fazer a prevenção e enfrentar esse problema na raiz dele. E por que a Lei Maria da Penha fala da perspectiva de gênero? Porque a gente entende que não... E as pesquisas todas, as teorias de gênero, nos mostram, e referendam essa ideia de que não são as diferenças biológicas que determinam comportamentos violentos de homens contra mulheres ou contra a população LGBT, que é uma questão cultural, que são os papéis sociais historicamente construídos. O próprio autor do projeto fala, ninguém nasce com gênero, exatamente. É justamente essa reflexão sobre como estamos construindo os papéis sociais de homens e mulheres, o padrão de masculinidade construído, que legitima, reforça e reproduz essas violências. Então, pensar
a questão da violência contra a mulher, a violência contra a pessoa LGBT, na perspectiva de gênero, é entender que a gente pode, né, construir seres humanos, criar seres humanos respeitosos e que a gente possa realmente enfrentar esse problema, né, muito além de ficar tratando as mulheres, né, protegendo as mulheres, dando assistência às vítimas e criminalizando os homens agressores. Bom, eu acho interessante colocar aqui que o termo ideologia de gênero tem uma genealogia, né? E ele se consolidou no Brasil através do famoso projeto Escola Sem Partido, que foi uma encomenda que a família Bolsonaro, especificamente Flávio Bolsonaro, fez ao procurador de São Paulo, Miguel Najib. E daí para frente, né, foi através de diversos sites, diversas vinculações partidárias e religiosas, foi amplamente divulgado no Brasil, né? É interessante também anotar que agora o projeto, inclusive, já não traz só o termo ideologia de gênero, mas também fala da teoria e do conceito de gênero. E é muito lamentável, então, que eu veja aqui nessa Câmara de Vereadores delegitimar todos os meus anos de estudo de pós-graduação por alguém que vem dizer que tudo o que eu fiz não é científico, né? Seria interessante que os vereadores conseguissem esclarecer a diferença entre o Colégio Americano de Pediatras, que é aquele autor desse documento que a Lara mencionou, e a Associação Americana de Pediatria, que coloca entre seus princípios, inclusive, o reconhecimento de crianças diversificadas em relação à orientação sexual e fala e utiliza a expressão identidade de gênero. Bom, é importante também que na fala do vereador, ele critica e diz que parece que não pode colocar, então, na escola pensamentos conservadores e não conservadores, né? Porque o democrático seria que estivessem convivendo ambos. No entanto, todos os projetos de escola sem partido, todo o ataque às teorias de gênero, o que dizem? Ele está cerceando, justamente colocando um posicionamento dentro das escolas sem que haja possibilidade de diversidade, inclusive intelectual. Bom, só para lembrar que no GT do Dia do Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente, a doutora Susana, do Ministério Público, lembrou que depois de um trabalho sobre gênero, o número de denúncias de abuso saltou de 11 para 39 nas escolas municipais de Londrina. Quer dizer, falar de gênero, né, e nós podemos até discutir o que entendemos como gênero e como poder fazer essa transmissão de conhecimento nas escolas conforme a idade. Mas não podemos admitir que não falar disso, ou melhor, pensar que não falar disso é ser coniventes com formas de violência para diferentes populações na cidade. Eu gostaria de dizer às pessoas, o vereador Felipe já está inscrito, que nós não vamos abrir para uma nova rodada. Nós temos outros compromissos e um horário, uma agenda a cumprir. Mas que esse tema, provavelmente, pelo menos eu sou um dos relatores, eu estou encaminhando para a continuidade do debate. Eu acho importante isso, né? A Câmara de Vereadores, ela, quando um vereador propõe determinado tema, ele promove, tem uma ação pedagógica muito importante, né? Então, eu acho que nós temos que esgotar o máximo, exatamente desta forma como estamos fazendo, de forma democrática, de forma ordeira, né? Esse debate. Então, nós queremos dizer que teremos novas oportunidades para continuar essa conversa, né? Então, Não, ainda... Por favor, Elza. Vereadora Elza. Eu não iria falar porque eu me sinto absolutamente contemplada com o que foi colocado aqui. E a minha passagem pela Câmara de Vereadores também ficou muito clara e evidenciado, e está consignado nos análises da casa, a minha posição em relação a esse tema, em vários outros momentos. Mas sempre me deixa constrangida voltar aqui para discutir novamente essa questão
no sentido de que o papel do parlamentar, na minha avaliação, é garantir, é lutar e garantir, desenvolver ações de fiscalização e outras, o que preconiza a nossa Constituição brasileira, a Lei Orgânica do Município, os tratados, as convenções assinadas, em que o Brasil é signatário pelo mundo, e que são claras, né, e trabalham há muitos anos no sentido de garantir o direito à diversidade, o trabalho constante, sistemático dessas leis, para que a gente consiga efetivamente construir e preparar cidadãos avessos à violência, né, avesso à raiva, ao ódio, às questões de desrespeito à diversidade. Então, eu confesso que o único termo que eu encontro para me colocar nesse momento é constrangimento, né? Porque esse não é o nosso papel seria outro, de não retirar direitos conquistados a duríssimas penas. Então, todos aqueles que querem a construção de uma sociedade generosa, uma sociedade solidária, uma sociedade calcada nos alicerces da paz e do direito de todos, né, não podem realmente usar um espaço do parlamento para propor ideias contrárias a isso tudo. Então, muito pelo contrário, a única coisa que vale a pena a gente ser parlamentar hoje nesse país é a possibilidade concreta da gente fazer o bem em grande quantidade. E que é fazer o bem em grande quantidade para todos? É realmente lutar para que a gente construa efetivamente essa sociedade respeitosa, né, que respeita a diversidade para o futuro. Então, qualquer lei que retire os direitos já adquiridos e consignados, nós estamos discutindo aqui defesa de direitos já consignados, é muito estranho, muito triste, né, que a Casa, respeitando o direito de todos os vereadores, porque inclusive eu não sou vereadora, mas respeitando o direito de todos os vereadores que aqui estão, de fazer a lei que quiser, mas a gente tem o direito de lembrar que nós estamos aqui contrariando, inclusive a Lei Orgânica do Município, a Constituição e outros temas, que nós lutamos brava e heroicamente, e através de muito sofrimento no Brasil, vereador Júnior, para a gente chegar até aqui. Então, nós não podemos retroceder. Eu entendo, vereadora, mas é como você mesmo disse, né? É um espaço democrático e um espaço em que as diversas correntes ideológicas, filosóficas, têm acesso, né? Por isso, todo brasileiro pode votar e ser votado. E em cada momento vamos surgindo, né, as posições, né, dos partidos, das pessoas e assim por diante. O que é legal é isso, né? Que cada um se posicione, que nós tenhamos essa ampla defesa, que aquele... E eu acho que é interessante, né, você historicamente lutou por causas como essa e por tantas outras, e continua vigilante, né? Aí, partindo para o termo evangélico, né, é orar e vigiar, né, pastor? Então, eu acho que é isso. E o grande barato da democracia é isso, né? Cada um ter o seu direito de posicionar-se, né? Posição e contraposição. Vereador Felipe. Obrigado, senhor presidente. De uma maneira muito rápida, apenas para defender a legalidade do projeto, apesar deste debate sobre a legalidade já ter sido vencido, uma vez que já passou pela Comissão de Justiça. Foi falado muito sobre o STF, não há no STF absolutamente nenhuma decisão transitada em julgado que declare inconstitucional o projeto. Existe uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso e que, portanto, não há o trânsito em julgado e que não há o plenário do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do assunto. Não há, repito, nenhuma decisão transitada em julgado do STF que declare o projetos semelhantes a esse, obviamente, inconstitucional. E nós ouvimos aqui, e gostaria de deixar registrado, vereadora Elza, que apesar da minha divergência, Vossa Excelência, eu tenho uma admiração pela história da senhora, não só em Londrina, como no Paraná, e a questão da retirada de direitos. Foi falado não só pela senhora, por outras pessoas, da questão da retirada de direitos, que o projeto supostamente estaria retirando direitos. E, no meu ponto de vista, não é isso que está acontecendo. Uma vez que
a lei, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, estipula que esta competência, a competência da educação moral, sexual e religiosa das crianças, compete aos pais. Então, nós estamos não tirando os direitos, nós estamos reforçando o direito, adequando a legislação municipal a um direito que os pais já possuem. Nós estamos apenas e tão somente fazendo isso, reafirmando, reforçando um direito que já compete aos pais, que já compete aos responsáveis da criança. Então, nós não estamos retirando, pelo contrário. E também gostaria de relembrar a todos que a questão da ideologia de gênero, da teoria de gênero, ela já foi extremamente discutida durante a discussão do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação e do Plano Municipal de Educação. Em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, a ideologia de gênero, a teoria de gênero foi retirada, inclusive aqui em Londrina. O projeto, inclusive, ele decorre do próprio princípio da laicidade do Estado, porque o Estado não pode simplesmente se meter, com perdão do termo, na educação religiosa e moral da criança. Justamente porque o Estado laico é aquele Estado que promove a todas as religiões e a todos os conceitos de moralidade as mesmas oportunidades. E, portanto, não seria justo que o Estado simplesmente chegue para o seu filho ou para a sua criança falando essa moralidade é a correta. Não. Isso é uma competência da família. Se os pais quiserem educar as crianças sob a perspectiva da teoria de gênero, teoria queer, sem problema. Os pais estão fazendo isso. Agora, o que não pode é o colégio, é o professor. E ressalto, então, já para finalizar, senhor presidente, que o projeto é para reafirmar o direito dos pais, reafirmar o direito das famílias na educação religiosa e moral dos seus filhos. É um projeto da defesa da família e do direito dos pais. Obrigado. Em deliberação, passo a relatar a presença